Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula vamos falar sobre introdução a classes e objetos. Então lembre-se, na última aula nós falamos sobre pacotes e como eles ajudam a gente a organizar o nosso código. Então agora vamos começar finalmente com a orientação a objetos. Vamos criar um novo pacote aqui, New Package. E o nome desse pacote vai ser Introdução Classes. Não se preocupe, ele ficou dessa forma porque nós temos apenas um pacote. Quando criarmos um subpacote, Introdução Classes vai ficar abaixo de Java Core. Bom, vamos criar um outro pacote, porque a partir de agora nós vamos trabalhar com classes de uma outra forma. Até agora nós estamos criando classes e logo em seguida nós criamos um método public static void main. Então, se você vir aqui na nossa última aula, array 6, nós criamos a classe array e em seguida nós criamos o método main. Então nossas classes elas estão sendo criadas para executar um código. Então isso não é nem um pouco comum e no mundo real você não vai criar uma classe somente para ela executar um pedaço de código. Então lembre-se, nós estávamos criando classes, em seguida criando o método public static void main para executar algum pedaço de código. Então pode ver aqui, nós estudamos arrays e nós podemos ver aqui que esse método main tem um array aqui. Então agora que nós estamos estudando classes e orientação a objeto, nós vamos ver o que significa esse array dentro desses parênteses. Então, vamos fechar todas essas classes aqui. Você pode clicar com o botão direito, Close All. E vamos mudar a nossa forma de fazer classes. Nós vamos criar classes e nós vamos criar classes que vão executar um determinado código que nós vamos definir. Então, nós vamos ter dois tipos de classes. As classes que vão servir como base para os nossos projetos, as classes que nós vamos abstrair do mundo real e as classes que nós vamos executar o código. Então, começando com orientação a objeto, o que são classes? Então, até agora o que nós temos feito? Nós temos trabalhado com variáveis do tipo primitivo. Então, o que são variáveis do tipo primitivo? São espaços na memória, onde você tem apenas a permissão de colocar um valor. Por exemplo, se for um tipo int, 10. Se for um tipo char, você pode colocar apenas uma letra. Então, isso são variáveis de tipo primitivo. Mas agora, se você, por exemplo, quisesse guardar o nome de um estudante, a sua idade e, por exemplo, a sua matrícula, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma variável aqui, por exemplo, imagina o Goku, ele tem 4 anos e a matrícula dele é 111. Então aqui você teria 3 variáveis. Você teria uma variável chamada nome, você teria uma variável chamada idade, você teria uma variável chamada, por exemplo, mate, ou matrícula. Então você teria essas 3 variáveis. Só que se você quisesse guardar os dados de 5 estudantes, você vai falar que você aprendeu que você pode utilizar arrays. Só que lembre-se, arrays, uma vez que você cria, aquele tamanho vai ficar fixo para sempre. Você precisa criar um novo array, caso você queira expandir os alunos. Então fica muito complicado trabalhar dessa forma, o código ele fica muito amarrado. O que nós vamos fazer agora é trabalhar com classes. E o que as classes vão fazer? As classes vão agrupar esses dados. Então, classe nada mais é do que um molde do mundo
real, de algo do mundo real. Então imagina, você, por exemplo, está fazendo um bolo. Você tem a forma do bolo. Essa mesma forma de bolo pode dar origem a vários tipos de bolo. Então você pode fazer um bolo de cenoura, você pode fazer um bolo de chocolate, pode fazer um bolo de morango. Se a forma for quadrada, todos os bolos serão quadrados. O que vai mudar são as características daquele bolo. Então, essa forma que vai dar origem a vários bolos, a gente chama de classe. Então, classe nada mais é que um molde, uma forma que vai dar origem a várias outras coisas que nós chamamos de objetos. Então, pensando no bolo, a forma do bolo é a classe e o bolo em si é o objeto. Trazendo para o mundo computacional, classe aqui seria estudante, que seria o molde para gerar vários estudantes, e o objeto seria um estudante em si. Então, a orientação objeto ela foi criada com o princípio de você poder mapear o mundo real para o mundo computacional. Então, quando você vai criar um sistema, se você criar um sistema para a escola, você vai ter estudantes, você vai ter notas, você vai ter provas, e você vai ter que criar uma forma de abstrair, de transformar tudo isso que você está vendo no mundo real, que você pode tocar, para o mundo computacional, onde tudo vai ser lógico. Então vamos criar o nosso pacote aqui. Lembre-se, vamos criar um de teste. Minimizar a introdução. New. Vamos clicar aqui em br.com.bc porque nós queremos abaixo do Java Core. Se clicarmos aqui, ele vai ficar depois de introdução a classes. Então vamos querer colocar depois de Java Core. Então clique em br.com.bc, New Package, Introdução Classes, Teste. Ops, errei, esqueci de colocar o Java Core. Deleta, New Package, Java Core, Introdução Classes, Teste. Pronto, agora nós temos dois pacotes. Então, começando com introdução classes. Vamos imaginar que nós temos um estudante. Nós estamos criando um sistema para uma escola e nós queremos criar estudantes. Vamos clicar com o botão direito, New, Class, Java Class, e vamos chamar essa nossa classe de estudante. Essa classe não vai ter um método main, porque essa classe nós estamos mapeando algo do mundo real para o mundo computacional. Todas as classes elas têm duas características. Elas têm atributos e elas têm comportamento. Então, um atributo, as características dessa classe são as variáveis, que nós chamamos de variáveis de instância ou variáveis de classe. E o comportamento são os métodos. Então, se vamos definir a característica dessa classe, que é estudante, nós precisamos definir quais serão as variáveis que nós vamos ter. Então, por exemplo, vai ter nome, public, string, nome. Nós criamos um modificador de acesso aqui, public. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre modificadores de acesso nas próximas aulas. Mas, por enquanto, apenas crie dessa forma. Public, string, matrícula, public, int, idade. Então, nós temos a nossa primeira classe que nós estamos fazendo. Lembre-se, isso vai ser um mod. Que mod é esse? É um mod de estudante que vai dar origem a diversos objetos que são diversos estudantes. E qual a característica desse estudante? Ele tem três características, que é o nome, matrícula e idade.
Então nós abstraímos, nós transformamos do mundo real apenas aquilo que importa para a gente. Por exemplo, cor do cabelo importa para o nosso sistema? Não. Apesar de estudante na vida real ter o cabelo de uma determinada cor, para a gente no mundo computacional isso não tem o menor interesse. Então nós não colocamos aqui como característica, como uma variável. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma classe para testar esse estudante. Nós não vamos mais criar o método main dentro das nossas classes. Todas as nossas classes com o método main vão ter agora o nome teste. Por que a gente faz isso? Porque existe um termo chamado coesão na orientação a objetos, onde cada classe ela deve ser responsável por o mínimo possível de responsabilidades. Então a responsabilidade dessa classe estudante é ser um estudante. Nós não precisamos criar um método main para executar determinado código. Esse estudante aqui, a característica dele dá origem a outros estudantes. Então nós vamos criar uma classe agora de teste para manter a coesão, que é cada classe ser responsável por determinado objetivo. Você não ficar colocando uma classe responsável por muitos objetivos, porque dificulta a manutenção. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, estudante teste. E sim, dentro dessa classe nós vamos ter o nosso método public static void main. Então, nós temos aqui nossa classe estudante, que é como se fosse um mod que vai gerar outros estudantes, e nós temos nosso estudante teste. Mas e agora, como é que a gente faz para criar objetos? Como é que faz para a gente trabalhar com essa classe? Então lembra que nós antigamente tínhamos tipos primitivos, int, double, float, char e assim por diante. Agora nós vamos trabalhar com objetos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o nome da classe, estudante. Está vendo aqui que o IntelliJ já está oferecendo para a gente uma ideiazinha? Dê 2 cliques. Por quê? Porque estudante está em outro pacote. Então nós precisamos importar, nós precisamos dizer para essa classe aqui, que aquela classe estudante está neste pacote. Por quê? Porque ele só consegue encontrar classes, nós vamos falar sobre isso mais tarde, que são públicas e que estão no mesmo pacote, sem a necessidade de importação. Como o estudante está nesse pacote, introdução classes, o estudante teste está nesse pacote, nós precisamos importar. Então não se preocupe que quando falarmos mais sobre o pacote, nós vamos falar sobre este import. Nós criamos o tipo da variável, vai ser agora essa classe estudante, e vamos criar um nome, um identificador para ela. Vamos criar um nome, vamos colocar aqui, por exemplo, João. Então, lembra que quando eu falei que todos os arrays eles são objetos? Como é que você inicializa um objeto? Você inicializa um objeto utilizando a palavra new. E o tipo daquele objeto. Qual é o tipo dessa variável aqui? O tipo é estudante. É uma variável de referência do tipo estudante. E qual é o objeto? Vai ser do tipo estudante. Então lembre-se, nessa linha nós temos uma variável de referência chamada João, do tipo estudante, que está fazendo referência para um objeto do tipo estudante. Então, o que está acontecendo na memória? Na memória está acontecendo exatamente isso. Nós temos uma variável de referência chamada estudante, do tipo estudante. Desculpa, uma variável de referência chamada João, do tipo estudante, que está fazendo referência para um objeto que é do tipo estudante. Só que agora não é mais um tipo primitivo. Dentro desse objeto, lembra que eu falei que era um mod? Então quais são as características desse mod? Nós temos aqui o nome. Se nós voltarmos aqui, matrícula e idade. Nome, vou abreviar aqui, matrícula, idade. Então, esse espaço na memória aqui, ele é do tipo estudante. Por
Por que eu estou falando que você tem uma variável de referência do tipo estudante e um objeto do tipo estudante? Porque quando estudarmos polimorfismo, nós vamos ver que essa variável, esse objeto aqui, ele pode ser de um tipo diferente do que da variável de referência. E como é que eu faço para colocar valores dentro da memória? Então eu tenho aqui minha variável João, variável de referência João, que está apontando para um espaço na memória, está referenciando um espaço na memória aqui do tipo estudante. Então, através de João é que eu vou conseguir acessar cada um dos atributos dessa classe. Então, João, ponto, nome. Então, eu estou acessando o espaço da memória nome que está dentro do objeto estudante. João. João, ponto, matrícula, recebe, vamos colocar um 1212. João, ponto, você pode ver que o IntelliJ ele vai dar uma dica para a gente, idade, recebe 15. Então, o que nós temos? Agora nós temos o nosso objeto preenchido. Nós temos um nome aqui chamado João, nós temos a matrícula 1212 e nós temos a idade aqui dele 15. Então, veja, esse espaço na memória está com dados preenchidos, sendo referenciados pela variável João, variável de referência estudante, com o nome João. E como é que nós imprimimos? Ué, da mesma forma que nós inicializamos. A diferença é que você agora só precisa chamar. Imprima para mim o que estiver dentro do objeto estudante, no espaço de memória reservado para o nome. Vamos Ctrl D para copiar. A mesma coisa para o espaço matrícula. E a mesma coisa para a idade. Então, Ctrl Shift F10. E nós temos aqui os nossos valores. Então agora nós não temos... Qual a diferença de variável de tipo primitivo para objeto? Objeto, você consegue ter muito mais características, você consegue ter outras variáveis dentro de um mesmo espaço de memória. Então na próxima aula nós vamos continuar falando sobre classes, porque é um assunto que precisa ser muito bem esclarecido. E eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!